Descobri que meu pai tinha um caso há 2 anos no dia que ele perdeu a vida. Nas 24 horas antes do meu pai falecer de câncer de pulmão, ele estava na emergência e depois na UTI, e nós não pudemos ficar com ele devido às regras da Covid do hospital. Minha mãe, irmã e eu estivemos mandando mensagens de texto e ligando para ele o dia todo e não obtivemos resposta. Minha mãe até ligou para o hospital e falou com uma das enfermeiras da UTI que disse que ele estava acordado e se comunicando bem. Ele faleceu muito rápido às 3 horas e 30 minutos da manhã do dia seguinte. Fomos autorizados a ficar ao lado da cama dele, mas a essa altura ele já não estava mais consciente. Então dissemos nossos adeus e ele se foi. Mais tarde naquela manhã, enquanto minha mãe dormia, eu estava ligando para os serviços de cremação para agendar a retirada do corpo dele no hospital e passando pelas coisas dele que o hospital havia nos devolvido. O telefone dele estava lá e eu queria ler todas as nossas mensagens e encontrar algum conforto nas minhas últimas palavras para ele. Abri o telefone dele e todas as nossas mensagens não haviam sido lidas, nem as minhas nem as da minha mãe e da minha irmã. Achei isso tão estranho, mas imaginei que ele devia estar sofrendo tanto que não encontrou forças. Comecei a percorrer os aplicativos dele e notei um aplicativo de bate-papo que eu vagamente conhecia. Não me lembro do nome, mas funciona essencialmente como o WhatsApp. Abri o aplicativo e vi um único contato com um nome feminino. Comecei a ler e percebi que meu pai tinha estado conversando com essa garota a cada hora nas últimas 24 horas. Ele a chamava de princesa e dizia que a amava e ela dizia que estava assustada por ele e queria saber o que estava acontecendo, porque ele estava na emergência e etc. Voltei o suficiente para saber que essa era alguém com quem ele estava tendo no mínimo um caso emocional. Minha dor foi completamente sequestrada por mágoa e raiva e uma semana depois eu encontrei a garota e conversei com ela e descobri que ela tinha 19 anos. Ela tinha 17 quando se conheceram. Ele era o motorista do ônibus da escola dela e ela me disse que eles estavam namorando há quase 2 anos. Meu pai tinha 66 anos quando faleceu e estava namorando alguém mais jovem do que seus netos. Alguém com quem ele escolheu passar seus últimos momentos e dizer seus últimos adeus. Espero que isso tenha feito feliz, mas certamente é um segredo terrível para viver o resto da minha vida. Um segredo que sempre vai ofuscar toda a minha relação com meu pai. Sem chance de jamais falar com ele sobre isso, é o único segredo que eu gostaria de nunca ter descoberto sobre ele. Próximo relato. A família do meu noivo me proíbe de entrar em nossa casa após o falecimento dele. Meu noivo perdeu a vida muito inesperadamente em 2016 aos 35 anos. Eu tinha 26 na época. Vivíamos juntos em uma casa em alguns hectares. Eu morava lá há alguns anos e ele passará a maior parte de sua vida ali. O avô do meu noivo construiu a casa e quando seus avós morreram a casa foi deixada para seus 6 filhos, um dos quais era a mãe do meu noivo. Quando a mãe do meu noivo faleceu, sua parte foi deixada para meu noivo e seus 2 irmãos. Então ele era um proprietário parcial da casa. Sua tia também morava lá. Ela tinha muitos problemas mentais dos quais não vou falar, exceto para dizer que era uma acumuladora compulsiva. Consequentemente, a casa estava em mau estado. Honestamente, não era adequado para ser habitado e facilmente poderia ter sido condenado, mas era uma época difícil. Meu noivo e eu estávamos em processo de conseguir um apartamento quando ele faleceu. Como meu noivo e a tia eram os únicos proprietários parciais que viviam lá, eles pagavam todos os impostos do imóvel, pelos reparos e etc. Eu também contribuí depois de me mudar para lá. Não era como se meu noivo e eu estivéssemos simplesmente invadindo a propriedade ou algo do tipo. Alguns meses antes do meu noivo falecer, a tia teve alguns problemas de saúde que resultaram em sua hospitalização e depois em sua mudança para um apartamento. Foi quando a família arrogante do meu noivo entrou em cena e começou a exigir que saíssemos para que pudessem vender a propriedade. Tudo bem, já estávamos planejando nos mudar mesmo, mas eles eram muito irrealistas sobre o cronograma. Em um ponto insistiram que, como éramos de baixa renda, tudo o que precisávamos fazer era contatar o governo e eles nos dariam uma pequena casa e um terreno. Isso mostra o quanto estavam fora da realidade. Eles simplesmente apareciam na casa sempre que queriam, o que acho que legalmente era um direito deles, mas também é bastante rude e arrogante entrar na casa de alguém regularmente sem sequer falar com eles enquanto você está lá, muito menos avisá-los antecipadamente. De qualquer forma, quando meu noivo se foi, eles ficaram descaradamente satisfeitos. 2 dias depois de ele falecer, eu estava na casa recolhendo algumas das minhas coisas quando recebi uma mensagem de sua irmã dizendo que eles tinham mandado uma mensagem para a esposa do tio da tia que mora em outro estado pedindo que ela mandasse uma mensagem para a irmã sobre mim. Aparentemente eles queriam me proibir de entrar na propriedade imediatamente. Nós tínhamos estado vivendo em pecado, e agora que meu noivo se foi eu não tinha razão nem direito de estar lá. Eu estava devastada. Naquele ponto eu queria pegar tudo que ele já tinha tocado e juntar tudo e guardar comigo para sempre. Eu não podia suportar a ideia de não poder ter nada dele. Como uma reflexão tardia percebi que todas as minhas coisas também ainda estavam lá, mas felizmente a irmã dele me defendeu e disse que eu poderia
poderia ficar lá o quanto eu quisesse. Ela mora do outro lado do país, então ela não poderia fazer muito para fazer valer isso. A mais descarada demonstração de desrespeito e grosseria aconteceu alguns dias depois. Eu estava na casa tentando freneticamente encher o carro com as coisas que compunham a vida que meu noivo e eu compartilhávamos, o que era exaustivo tanto física quanto emocionalmente. Eu estava chorando quando a prima do meu noivo apareceu no nosso quarto. Ela disse sorrindo como se eu fosse uma velha amiga que ela acabou de encontrar no supermercado. Oi, não é louco, ele faleceu tão de repente. Ele estava bem há alguns dias. Eu respondi entre lágrimas. Sim, foi muito inesperado. Ela disse ainda rindo. Eu sei. Bem, pelo menos agora podemos vender essa espelunca. Foi então que ouvi pessoas conversando e rindo na sala ao lado. Aparentemente ela tinha trazido sua filha adolescente e várias amigas dela para olhar a casa. Nossa casa onde vivíamos e amávamos estava sendo ridicularizada abertamente sem nenhum respeito pelos meus sentimentos. Ela me perguntou. Então, quando você acha que vai sair? Eu respondi. Não tenho certeza, gostaria de pegar o máximo possível das coisas dele, e sua irmã me pediu para pegar algumas coisas de sua mãe. Ela disse franzindo a testa e rindo. Bem, acho que vou ter que falar com ela sobre isso. A mãe deles é a razão de este lugar estar tão acabado, sabe? Eu não entendo por que ela iria querer qualquer uma dessas tralhas. Note que isto é completamente falso, pois a casa estava em perfeitas condições até a mãe do meu noivo falecer e o acúmulo da tia piorar a ponto do meu noivo não conseguir lidar com isso. Além disso, havia muitas lembranças e heranças que não eram de forma alguma lixo. Estou meio atordoada com toda essa conversa e emocionalmente esgotada demais para lidar com isso, então apenas volto ao que estava fazendo. Naquela noite a irmã da prima me mandou uma mensagem perguntando o que eu tinha feito com a caixa de cavalos de plástico da tia. Ela queria eles de volta imediatamente. Claro que eu não tinha pego. Por que eu iria querer uma caixa de cavalos de plástico? Mas optei por não responder. Depois disso eles ficaram mais agressivos sobre eu não estar lá porque era uma ladra de cavalos de plástico. A tia era uma artista profissional e eles começaram a jogar fora todos os seus desenhos e a pegar algumas das figuras mais valiosas que ele tinha. No último dia em que estive lá minha mãe foi comigo. Depois de pegar o restante do que eu podia eu só queria andar pela casa mais uma vez e meio que me despedir do lugar onde passamos tanto tempo juntos. Um lugar que eu nunca mais estaria. Mas claro que a família apareceu, e minha mãe tentou explicar calmamente que eu sairia em breve e não voltaria. Ela tentou apelar para o senso de humanidade deles explicando como eu estava traumatizada com a morte dele e como eu só precisava disso para algum tipo de encerramento. Mas a outra tia dele se colocou na frente dela e começou a dar uma bronca sobre como meu noivo estava no inferno e eu também iria para lá. Então minha mãe de alguma forma conseguiu não derrubar os dentes dela. Lembrou de que a irmã tinha me dito que eu poderia ficar lá. A tia respondeu chamando a polícia para me remover à força. Saímos antes da polícia chegar e agora essa é minha última lembrança do lugar onde o homem mais incrível que já conheci me ensinou a amar. Peço desculpas se é um pouco anticlimático, mas realmente foi catártico para mim escrever isso. Se você ouviu até aqui, eu sinceramente agradeço. Próximo relato. Karen tenta me obrigar a vender meu Nintendo Switch por merreca. Isso aconteceu há apenas algumas horas atrás. Então, minha mãe e minha avó tiveram que ir ao Walmart para comprar algumas coisas. Já tivemos um dia longo e eu não estava a fim de entrar. Então decidi ficar no carro e jogar no meu Nintendo Switch. Pouco depois que elas entraram senti como se alguém estivesse me observando e me virei para ver uma mulher parada na janela. Ela me assustou muito porque sou cega desse olho e não sabia que ela estava lá. A seguir está o que aconteceu. Eu perguntei. Posso te ajudar? Karen respondeu. Isso aí é um Nintendo Switch? Sim. Ela olha para o meu Switch e depois para mim. Há quanto tempo você tem isso? Meu ex-noivo me deu logo depois que eles foram lançados como um presente. Sabe, meu filho está querendo um Switch para o Natal e eu não consegui encontrar um em lugar nenhum. Eu respondi prevendo o rumo da conversa e trancando a porta enquanto falava. Ah, que pena. Acho que a Amazon ainda tem disponível se você não conseguir encontrar em uma loja. Quantos anos você tem? Pergunta um pouco estranha, mas tenho 24. Bem, você já é velha demais para videogames de qualquer maneira e meu filho precisa de um Switch. Eu te pago $100 por esse. Desculpe, senhora, mas eu não estou disposta a vendê-lo, não só porque jogo com frequência e coleciono consoles de videogame, mas um Nintendo Switch custa cerca de $300 sem contar o jogo que estou jogando que é pelo menos mais $60. Eu não venderia por apenas $100. Você é velha demais para jogar esses jogos. Meu filho precisa de um Switch e eu não consigo encontrar nenhum. Senhora, não há limite de idade para se divertir com videogames. Além disso, videogames são um desejo e um privilégio, não uma necessidade. Você está me deixando muito desconfortável. Então pode por favor me deixar em paz? Tudo bem, vou dizer para a segurança que você roubou de mim. Ok, há uma câmera de segurança bem atrás de você mostrando que você nunca o teve. Além disso, eu posso fornecer todas as informações que provam que é meu.
Você é apenas uma egoísta mimada. Vou chamar a segurança e vou pegar seu Switch. Legal, estarei aqui quando eles chegarem. Fiquei ali sentada por mais de 1 hora até minha mãe e minha avó saírem e nem ela nem a segurança apareceram. Próximo relato. Karen quebrou minha cadeira de rodas de $55.000. Então, eu estava no ônibus esta noite a caminho de uma oficina para a qual estava bastante animado. Tudo estava ótimo até um pouco antes da minha parada quando 2 adultos entraram, um com uma criança de colo e o outro empurrando um carrinho de bebê. Existe uma política estrita da empresa de que todos os carrinhos de bebê devem ser dobrados antes de serem levados para o ônibus, mas nem todos os motoristas a cumprem e este era um daqueles carrinhos enormes e luxuosos. Parecido com um Cadillac, a mãe entrou no ônibus com seu carrinho desdobrado e vendo a parte da frente totalmente ocupada por pessoas com deficiência, inclusive eu, ela decidiu avançar para o fundo, só que seu gigantesco carrinho não cabia no espaço disponível e ela começou a empurrá-lo contra minha cadeira de rodas para fazê-lo passar. Eu disse: Ei, cuidado! Karen continua tentando passar. Eu digo novamente: Cuidado, eu consigo sentir você puxando coisas. Karen não para. Finalmente ela conseguiu passar e se moveu para trás. Fiquei irritado pelos próximos quarteirões. Apertei o botão para minha parada. Liguei minha cadeira de rodas e recebi um erro de freio esquerdo desconectado. Tentei novamente e o erro continuou. Os próximos minutos foram passados com o ônibus parado, os passageiros ficando irritados comigo por causar um atraso enquanto eu entrava em pânico tentando descobrir como descer do ônibus. Finalmente um cara acionou o interruptor de liberação de rodas livres várias vezes e isso conseguiu convencer minha cadeira a funcionar para eu descer do ônibus e andar uns 5 metros antes da minha cadeira desligar subitamente. Liguei novamente e começou a mostrar um erro de inibição do carregador, que basicamente é o erro que você recebe quando tenta começar a se mover ainda conectado à tomada. A próxima hora foi uma sequência de eventos que me viu sentado no chão com as costas da minha cadeira abertas enquanto eu examinava tudo tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. Até mesmo liguei para a polícia porque não tinha certeza de como conseguiria voltar para casa. Minha empresa de conserto de cadeiras de rodas não tem serviço fora do horário comercial. No final descobri que 2 coisas diferentes haviam se desconectado, e quando as consertei minha cadeira começou a funcionar perfeitamente. O gentil policial me ajudou a colocar a tampa de volta na minha cadeira e, mais importante, me ajudou a voltar para minha cadeira em segurança. Decidi abandonar a oficina. Fui para casa. Tomei um banho para tirar a sujeira da calçada de mim e tomei algumas cervejas. Nada disso teria acontecido se aquela mãe não tivesse sido tão egoísta e tivesse levado 1 segundo para dobrar seu carrinho, ou sei lá, parado quando eu pedi repetidamente para ela. Mas não, ela era muito importante para fazer uma coisa tão básica como essa. Fim dos relatos. E não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo, e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.